Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Feloniuk e Advogados Associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365-1182, em Porto Alegre. Comunicando espiritualidade, trazendo aí a mensagem e o estudo da espiritualidade. Trago como a minha manifestação inicial hoje uma frase da nossa querida Joana de Ângeles. O amor deve ser o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Professor Onibar, para suas saudações iniciais, meu irmão. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós selecionamos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 11, amar o próximo como a si mesmo. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai-vos muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Esse é um trecho de Sanson, um espírito que se comunicou, que trabalhou à época do nosso querido Kardec, né? Professor Onimar, então, para as suas considerações iniciais sobre os aspectos do amor ao próximo. Sanson é um caso bem interessante, essa mensagem dele. Ele é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris e que tinha solicitado que fosse evocado ao final da sua existência, quando desencarnasse. E efetivamente Kardec e os demais irmãos fazem isso. E ele é evocado no segundo dia, porque o enterro não era imediato. E aí ele traz uma mensagem fantástica, fabulosa. Depois de 8 horas recupera a consciência. É muito interessante, muito importante e educativa a mensagem de Sanson.
Então essa passagem aqui é do capítulo 11, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vamos fazer algumas considerações sobre ela. Novamente nós estamos vendo aí estampada a lei do retorno. A lei do retorno. Ela está se fazendo presente aí, evidentemente. Cada um recebe de acordo com o que dá. Quem colhe, colhe de acordo com o que plantou. Simples. Eu plantei uva, eu vou colher uva, e não abacate. Então, se eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei ódio, eu vou colher ódio. É assim que funciona. Quando a gente não sabe o que está colhendo, por que está colhendo aquele sofrimento, nós podemos deduzir que a semente não foi muito boa. Por quê? Diz o ditado, cada um colhe aquilo que semeia. Ele vai dizer assim, quem semeia vento, colhe tempestade, por exemplo. Então, a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Agora, mais adiante, Sanson vai falar da compreensão do futuro, que os estudos espíritas já levam os espíritas, os adeptos, a essa compreensão do futuro. A certeza de que caminhamos para Deus vendo realizadas todas as promessas. Então ele vai comentar que nós vamos fugir, de certa forma, às constrições da matéria. Por quê? Porque o conhecimento da verdade liberta. Então é isso que diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mais adiante no Evangelho nós encontramos também, isso aqui é um trecho apenas dessa passagem. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Procurar o sentido das dores para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana. A grande família humana. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, que é o perdão, né? Deus perdoa as nossas dívidas. Então, nós não podemos negar este perdão aos nossos semelhantes. Por quê? De nossa parte, muito nos alegraria que os nossos irmãos nos dessem aquilo de que nós necessitamos. Então, meus irmãos, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Procuremos, meus irmãos, termos essa postura mais positiva, essa postura de amor, levando uma palavra de esperança, de conforto, de estímulo, de carinho para os nossos irmãos, porque muitos pensam, inclusive, em desistir da vida diante dos obstáculos. E a gente sabe que não se pode desistir da vida, porque a vida é uma só. E as pessoas que tentam fazer isso se descobrem perplexas muitas vezes que a vida continua. Nós temos diferentes existências, mas uma única vida. Então, meus irmãos, enfrentemos os problemas, enfrentemos as dificuldades e sobretudo, coloquemos o amor em nossas ações, atitudes, em nossos pensamentos, porque o amor
é a chave da felicidade, do progresso, da vitória sobre nós mesmos. Bom, Marcos. Bom, meus irmãos, nós temos que nos lembrar de que existe uma mensagem clara. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Bom, meus irmãos, nós vivemos uma... para que nós possamos desenvolver esse amar o próximo como a si mesmo, o amor ao próximo, nós precisamos ter uma visão cada vez mais distante da matéria. Nós somos muito influenciados pela matéria, e vejam que eu vou citar aqui alguns exemplos, e eu não quero condenar ninguém por nada, só são unicamente exemplos. Nós vimos pessoas que têm uma condição financeira avantajada, né? A pessoa chega com toda aquela presença, né? Com uma condição financeira bastante elevada. E a situação espiritual, meus irmãos, ela é o oposto, ela me fugiu a palavra agora, que é como se fosse de mendicância. E o pior é que hoje em dia nós temos uma condição de que nós somos orgulhosos. Então, por mais que nós estejamos sofrendo, nós temos que parecer felizes. Então, você vê uma vasta coleção de publicações na internet, nas redes sociais, né? Onde as pessoas aparecem sempre comemorando, sempre felizes. E é interessante que isso aconteceu comigo, né? E eu digo que eu não estou aqui julgando nem fazendo, mas trazendo unicamente exemplos. Um conhecido meu estava nessa mesma linha, né? Todo dia de manhã, publicações, tal, papapá, não sei o quê, e trabalhando e muito firme, e me telefonou para saber se o centro espírita estava atendendo. Né, ante essa condição aí de pandemia que nós ainda estamos aguardando um pouquinho para voltarmos aí ao atendimento ao público. Mas a gente sabe, a gente olha nas redes sociais e a gente vê que muitas vezes está estampado ali que a pessoa está precisando de uma autoafirmação, e nós temos essa condição, meus irmãos, de amor ao próximo, de condição de amor ao próximo, de nós nos afastarmos da matéria para podermos observar, para nós podermos ter compaixão e nos importarmos com o sofrimento alheio. Nós nos importarmos. Porque nós somos seres dentro de uma humanidade, de uma condição só. Nós somos iguais. Por que eu digo que a matéria nos afasta dessa observação? Né? Porque nós temos aquilo com que nós vamos nos apresentar no plano espiritual quando nós nos desencarnarmos são aquelas boas ações que nós tivemos do nos importar, do perdoar, tudo aquilo que nós viemos falando aqui muitas vezes. Senão nós vamos nos apresentar numa condição de mendigos. Nós nos deixamos nos levar muito pela matéria. Né? E essa visão aí, ela acaba por, até mesmo muitos irmãozinhos espíritas, desencarnando mal. Nós vamos voltar, depois dos nossos comerciais, a dar continuidade a esse nosso tema de hoje sobre o amor ao próximo.
Até mais. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Feloniuk e Advogados Associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 98193 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365-1182, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Comunicando Espiritualidade. Hoje estamos trabalhando com o amor ao próximo, capítulo lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e eu de pronto já passo a palavra ao nosso professor Olimar, perguntando, segundo a palavra do alfabeto divino, a mensagem de Lázaro, professor. Nós temos, nesse capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira instrução dos Espíritos deste capítulo, no item de número 8, é uma mensagem com o título A Lei de Amor. E ela é uma mensagem de Lázaro, psicografada em Paris no ano de 1862. Então, para Lázaro, o amor resume toda a doutrina de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus. Porque o amor é o sentimento por excelência. E ele vai dizer assim, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E aí ele passa a descrever uma estrutura evolutiva que começa com os instintos. O homem, em seu começo, só tem instintos. Quando instruído, mas quando ele avançado, e corrompido, ele tem sensações. Sensações. Então, instinto, sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, veja, instinto, sensações, sentimentos. Tá? E o ponto culminante do sentimento é o amor. Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então Lázaro desenha isto, destacando como a primeira palavra, a palavra do alfabeto divino chamada amor. Esta é a primeira palavra. Mas ele mais adiante, ele vai dizer assim, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. Interessante isso, né? E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. E aí diz ele, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, de fato, essa segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação. É a chave que faltava para que pudéssemos abrir a porta da verdade, do conhecimento da verdade, como Jesus afiança. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, é importante que a gente pare para considerar a questão da reencarnação, que é a volta do espírito à vida corporal. Nós vamos avançando na conquista desse sentimento porque saímos do plano do instinto, não é da intuição, do instinto, avançamos para as sensações, por quê? Porque estamos corrompidos. E depois avançamos para o sentimento, com a instrução e a depuração. E é isso que está sendo feito, efetivamente, por cada um de nós na existência terrena. Processo de depuração espiritual, de aprendizado, porque estamos matriculados nesta escola terrena, onde nós superamos vícios e consolidamos virtudes. Conquistamos as virtudes da humildade, da caridade, do amor e enterramos os vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Assim sendo, meus irmãos, esta segunda palavra do alfabeto divino é de extrema importância. Bom, meus irmãos, lá no nosso Evangelho nós temos um trecho que diz o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender da hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Meus irmãos, enquanto nós não tivermos um entendimento de que algo só pode ser bom se ele for bom para todos nós ao mesmo tempo e não só para mim, nós vamos sofrer. Entendeu? Na questão da legislação, das leis, na questão dos direitos, porque todos nós, hoje em dia, temos muitos direitos. Né? Deveres para consigo mesmo e para com os outros nós não temos. Né? Enquanto esses direitos que nós adoramos discutir, eles não forem bons para todos nós, não. Esse direito aqui ele está abrigando só uma parte da sociedade, então, e eu estou incluído nela. Então me serve. Enquanto um direito ele não servir para todos nós, ele não serve. Enquanto nós não nos importarmos um pouco mais com o nosso próximo, porque ainda nós não estamos capacitados a nos importar como nós nos importamos conosco mesmo, mas essa deve ser uma busca incessante, nós vamos sofrer. Enquanto os nossos interesses se sobreporem aos interesses de todos, nós vamos estar sendo egoístas. Egoísmo, filho do orgulho. E isso vem, meus irmãos, de uma mensagem que vem sendo disseminada de que todos nós somos vítimas e de que todos nós somos detentores de direitos a serem exercidos. Obrigações nós não temos. Nós devemos nos perguntar, meus irmãos, diariamente, se aquilo que importa para um importa para todos. Porque se não importar,
Se importa só para alguns, nós vamos estar dividindo a sociedade em castas, como já é dividida hoje. E nós não podemos dividir mais ela ainda. Nós temos que procurar unir essa sociedade, buscando interesses e direitos que albergam a todos. Professor Limar, para suas despedidas hoje. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Respeite os direitos de cada um, como cada um deseja que respeitem os seus direitos. Como você deseja que os seus direitos sejam respeitados. É uma lei geral, deduzida de uma circunstância particular, uma tentativa, numa armadilha para fazer com que Jesus caísse em contradição. De quem são esta imagem e inscrição? De César? Aí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É esse respeito que nós estamos aqui defendendo, meus irmãos, os direitos de cada um. Como cada um deseja que se respeitem os seus. Até breve, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela oportunidade. Eu vou me despedindo com uma frase do nosso querido Divaldo Franco. Abre as portas da luz do Espírito à luz do amor, para que o amor te auxilie a entender a linguagem da vida. Nós agradecemos a companhia até aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Que Deus nos ilumine a todos e até a próxima. Luz e paz. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural. Feloniuk e Advogados Associados. Há 30 anos atuando nas áreas civil, previdenciária e trabalhista. Estamos em Porto Alegre, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul e São Pedro do Sul. Atendemos pelos telefones 982 70 7325 e 981 93 0566. Residencial Geriátrico Nosso Divino Lar. Oferecemos aos residentes uma extensão dos seus lares, assegurando conforto, segurança, apoio e assistência especializada 24 horas. Telefone 3365 1182, em Porto Alegre.